a natureza. Espaços ao ar livre, subir em árvores, pisar na lama, tomar chuva, tudo isso lembra muito a nossa infância. Bom, deveria ser o dia a dia de muitas crianças, mas não é o que acontece. Na verdade, as crianças estão vivendo emparedadas, dentro de casa, dentro de escola, sempre dentro de algum lugar. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a assessora pedagógica Paula Mendonça, do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, nosso parceiro aqui no Bom para Todos. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Antes de conversar com a Paula, a gente vai assistir um vídeo produzido pelo Instituto Alana que mostra um pouco do que a gente vai falar aqui, a importância do contato da criança com a natureza. Vamos ver. Cada criança que vem ao mundo, ela é a natureza se manifestando outra vez e outra vez e outra vez. E como é que essas crianças vão ser tratadas na escola? Eu fico pensando numa criança que está numa sala fechada, com luz artificial, ar-condicionado. Ela não está numa situação natural, numa situação confortável. We're creating an environment in which I believe, by definition, they are less alive. What parent wants their child to be less alive? What teacher wants their students to be less alive? Desemparedar a educação, para mim, é tirar a criança da sala. A gente precisa levar eles para fora e ver a vida real. Leva para a natureza, leva para o parque. Se a gente está falando de rede municipal, de escolas que não têm uma condição financeira de fazer isso, mas às vezes tem a parceria com a igreja do lado, que tem um bom pátio, às vezes tem um parque próximo, às vezes tem um vizinho da escola que tem um bom pátio que recebe as crianças. E muita coisa é feita de pallet, que hoje em dia todo mundo tem acesso, com caixa de verdura, enfim, com doação. O recurso, ele não existe. Tem um desejo e uma ação para que as coisas aconteçam. O nosso contato com a natureza, ele tem que ser direto. A criança tem que ter experiência mesmo na natureza. Ter a oportunidade de incorporar, de sentir a vida, de pulsar junto com essa vida que está ao redor dela. In green spaces, their physical literacy, so their ability to read the landscape and to get their balance and their coordination is better. Also, children's mental health is better. Being out of doors is part of a good diet of childhood experience. As diretrizes curriculares da educação infantil, elas vão apontando para a necessidade de a criança ter experiências de plantar, de colher, de brincar. Então a gente está muito amparado por uma lei que é uma lei brasileira. A study of 950, I believe, schools in Massachusetts. They determined that the schools that had green around them and green in them, that the kids in those schools did significantly better on standardized test scores. I believe that technology is not the cutting edge of education. It is green schools, greening the schools. Ai, é tão gostoso ver a criança interagindo com a natureza, né? É verdade. Explica pra gente, Paula, como surgiu esse projeto Criança e Natureza do Instituto Alana? Quando que vocês perceberam que, de repente, essa falta de interação da criança com a natureza não estava sendo bacana? Bom, primeiro assim, né, o Instituto Alana tem como missão honrar a criança, né? Sim. Então, dentro desse contexto é que surge o programa Criança e Natureza, com a percepção de que 84% da população brasileira vive hoje em cidades. E como é que tem sido, né? Como você mesmo falou, tem sido um estilo de vida emparedado nas cidades, Sim. né? A rua, o ar livre já não é mais tanto lugar do encontro entre as pessoas, né? As crianças saem da escola, vão para suas casas, as agendas muitas vezes são preenchidas por atividades. Já não existe mais uma sensação de segurança da criança estar do lado de fora. E muitas vezes o tempo livre é preenchido com o uso da tecnologia. Então, Sim. a gente começou a perceber que
essa situação causava efeitos no próprio desenvolvimento da criança, né? O aumento da obesidade infantil. É um reflexo disso também. É um reflexo disso, Sim. da alimentação, é claro, mas também de um estilo de vida mais sedentário, Sim. onde a criança já não tem mais oportunidade de ficar na natureza e a natureza ela convida, né? Convida para correr, ela convida para escalar, como você falou no começo, né? Então, surge dessa preocupação mesmo, desse estilo de vida das crianças urbanas. Isso é um problema atual, né? Porque se a gente for pensar em gerações, existia aquela geração de crianças que realmente tinham mais contato, porque existia mais natureza em meio urbano. Sim. Depois teve aquela geração da criança que passava muito tempo na rua, porque essa questão também da segurança, que antes não era tão crítica como agora, e hoje realmente emparedou completamente. Então dá pra gente fazer esse comparativo geracional, né, das gerações, que isso foi mudando. Sim, exatamente. Eu acho que tem tanto um efeito da urbanização, Sim. né, da urbanização e às vezes acontece de uma forma pouco planejada, e essa forma pouco planejada faz com que o crescimento das cidades ele se dê em detrimento das áreas verdes urbanas. Sim. Então esse acesso mesmo começou a ficar mais difícil para as gerações de agora, né? E aí a gente percebe que isso, né, uma falta de estrutura, de ter acesso mesmo a mais parques, mais praças, somado a um estilo de vida onde também os pais não têm tanto tempo para levar as crianças, onde não existe essa sensação de segurança, tudo isso faz com que essa relação da criança com a natureza já não aconteça de uma forma espontânea hoje. Claro. Por isso que a gente sempre fala assim, né, que se a gente quer estimular para que isso aconteça de uma maneira intencional, né, que os pais reconheçam esse problema, não só os pais, né, eu acho que é um problema de toda a sociedade, né, tanto assim dos administradores das cidades, planejar, né, a presença da criança na cidade, deixar as ruas mais seguras, promover o acesso mesmo a essas áreas verdes. Mas daí mesmo nesses casos provocados, então a gente vai planejar levar a criança para a natureza. Daí tem o parque ou tem um passeio no final de semana na praia, é o suficiente? A gente sempre fala que esse contato com a natureza, ele é um contato gradativo, né? Pode ser desde o começo de fazer uma horta em casa, Sim. até ir para a rua e valorizar uma árvore que tem na rua, começar uma relação, ir para a pracinha e gradativamente aumentando essa relação, até Legal. nas férias ir acampar com a família, né? E ter cada vez uma sensação maior de intimidade com a natureza. Sim. Porque isso também a gente sente que as famílias vêm perdendo e tem um medo da natureza, né? Uma aversão ao risco. Né? Então, minha filha não pode subir em árvore porque é perigoso, não pode tocar na terra porque tem muita bactéria, a sensação de que a natureza traz uma sensação de sujeira, o que é um efeito, né? Um reflexo dessa falta de intimidade. Né? Sim, tem algumas escolas que já trabalham nisso de aproximar a criança e a natureza. Inclusive, a nossa equipe, ela esteve em uma escola em Cotia, na Grande São Paulo, onde as crianças têm espaço ao ar livre e elas vivem soltas, sem direcionamentos. É um aprendizado pouco convencional e mais atual do que nunca. A alfabetização com a natureza é a do corpo, das emoções, do aprender a lidar com o outro. Essa é a base, uma estrutura sólida que as crianças vão carregar para sempre em suas vidas. Vamos ver. Pé com bota, pé descalço, pés ao vento, pés na lama. Menino com menino, menina com menina. Agora eu vou tampar porque eu já pus o macarrão. Ou tudo junto e misturado. Essa paz, essa tranquilidade, conseguem brincar, porque aqui a brincadeira é você ser criança. Criança de verdade, né? Eu lembro muito de mim, como eu brincava antigamente. É um processo de permissão, elas têm espaço, né? Então, diferente de uma sala de aula, que às vezes fica tudo um barulho, uma tensão num espaço cerrado, né? Aqui elas têm a possibilidade de extravasar, correr, encontrar novos espaços. A coisa é observar, ficar de perto, né? Pensar em alguns riscos e olhar e tal, mas deixar elas sentirem aqui. Uma coisa é ser livre, outra coisa é não ser rigoroso, né? Então aqui ele é livre, independente, mas a autonomia tem certas restrições. Você tem que saber respeitar
as regras. O que não pode fazer aqui? Não pode correr na areia e pular, senão você se afunda. Nesse brincar acontece tudo. Em todos os aspectos ela se desenvolve no brincar. Né? Então é a relação com o outro, é a relação consigo mesmo e é a relação com o mundo que ela traz para cá. Vamos dar uma corrida, Rudá! A gente tá tentando bloquear a água para ela não sair e para longe daqui. Tem 2 rios! A de amizade, B de balanço, C de corrida, E de estrada, F de felicidade. Que eles estão sendo alfabetizados, né? Mas de uma maneira diferente. Eles estão aprendendo a saber lidar com o outro, respeitar o limite do outro. Isso é o melhor aprendizado que tem. O ler, o escrever, isso vai vindo conforme a criança vai pedindo. Se você tiver olha só. A primeira infância e o que eles precisam, a gente... É isso, essa estrutura eles vão ter para sempre. A gente estava comentando que tem um lago lá, né? É. Mas, de repente, a criança que está convivendo com isso, ela vai saber dos riscos que tem. E, justamente, a criança que não convive, que nunca viu, vai chegar e pode, daí sim, acontecer alguma coisa. Por isso, a importância desse convívio com a natureza, né? Exatamente. De saber o que é. É, para ter repertório, né? Sim. De você poder acreditar na capacidade que a criança tem a partir da experiência dela de avaliar os riscos, Sim. né? E ela vai poder medir, aqui eu vou, aqui eu não vou, né? Sempre sob uma supervisão de um adulto, mas ela é capaz de avaliar, né? Ela sabe o que é, pois é. Exatamente. Existem pesquisas que provam os benefícios da relação da criança com a natureza, né? Sim, existem várias pesquisas, eu acho que vem só confirmar o que muitos pais e educadores, né, como a gente viu no vídeo, já sabem através da experiência, né? A gente fez a tradução, né, o programa Criança e Natureza, de um livro do Richard Louv, que chama A Última Criança da Natureza. E lá ele reúne diversas pesquisas que comprovam os benefícios da natureza para o desenvolvimento da criança, né? Pensando no desenvolvimento integral da criança, né? Tanto na parte física, né, tanto na parte emocional da criança, da autoconfiança, da superação de limites, quanto do benefício cognitivo. Claro. Acho que nenhum pai assim acha que é ruim realmente, mas sabendo de tudo, todos os benefícios, rola um esforço a mais para levar a criança para ter esse contato com a natureza. Exato, acho que valoriza, né? E principalmente os educadores, né? Que muitas das escolas, elas privilegia um pouco o desenvolvimento cognitivo da criança, o que ela vai aprender quanto conteúdo. Sim. E às vezes essas pesquisas, elas vão somando fatores, né, e argumentos para a gente perceber o ser humano como um todo, né? A importância dele aprender tanto a parte cognitiva, mas também ter momentos de uma atividade física, da liberdade também para criar, né? Então eu acho que isso só reforça mesmo, né? Eu tô vendo o Túlio aqui concordando com tudo, né? Eu posso contar uma curiosidade? Porque assim, eu me emociono, porque eu tô com uma filha de 2 anos e 4 meses, assim, que é, enfim, é o espetáculo da minha vida. E daí, no aniversário de 2 anos dela, e assim, graças a Deus, a gente já tem um estilo de vida muito parecido, tanto eu quanto a mãe, que a gente não é junto, mas a gente tem um estilo de vida muito parecido e consegue passar isso para ela. No aniversário de 2 anos, eu costumo fazer muitas fogueiras em casa. Sim. E ela tem esse contato visual e a experiência com a fogueira. No aniversário dela, tinham crianças, tinha uma menina de 6 anos, que ela ficou olhando para a fogueira muito assustada quando a gente acendeu. E daí a mãe dela falou, nossa, ela nunca viu uma fogueira, ela só conhece o fogo do fogão. Então, e assim, a mãe ficou super mal por uma coisa que é cultural, que a gente nem às vezes para pra pensar. De muitas famílias, dar essa atenção, mas 6 anos sem saber como que o fogo, né, assim, de uma forma natural, né, seja provocado. Né? Então, a fogueira, imagina. Mas, nossa, eu me sinto até privilegiado em ver que estou fazendo a coisa certa, assim, né? A gente está fazendo que minha filha vai... A probabilidade de ser um ser humano muito, enfim, mais descolado no mundo vai ser maior. Com maior respeito pela natureza também, né?
Você comentava da questão da... A gente viu naquele reportagem do início a questão das escolas da rede pública, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que muitas não são estruturas não muito preparadas, em meio urbano isso fica mais difícil. Vocês lançaram, inclusive, são sugestões, né? Com um guia que tem algumas sugestões para... educadores, principalmente. Esse é um livro voltado para os educadores, para os gestores e também para interessados no assunto, né? O censo, né, feito pelo INEP em 2017 revelou um dado que é absolutamente impressionante, assim, que só 24% das escolas de educação infantil têm área verde e 33% das escolas têm pátio descoberto. Então, ou seja, a maior parte das escolas da rede pública, elas nem área verde e nem pátio externo ela tem. Então, a gente preocupado mesmo com esse tipo de situação e buscando, na verdade, compartilhar algumas experiências inspiradoras, como a de Novo Hamburgo, que é a rede estadual de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que através de parcerias... Esse é o caminho, né? Parceria, encontrar alguém que tem uma área para oferecer. Exatamente. Como que ela aproveitou do território, olhou para além dos muros da escola, não só para além da sala de aula, mas também dos muros da escola, para aproveitar o território como um lugar de aprendizado, né? E de possibilidade de ofertar esse contato com a natureza. Claro. Esse guia, inclusive, ele está disponível para download. O site é criançaenatureza.org.br. Então, tem sugestões para educadores que querem, de alguma forma, aproximar a criança da natureza, né? Exatamente. E no nosso site tem um link para o nosso acervo. Lá tem tanto o link para download desse livro, quanto para outras pesquisas e materiais sobre esse tema da criança e natureza. Bacana, ótimo. Adorei o papo. Adorei também. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Paula, pela presença. Obrigada.